Bom, uma boa tarde a todos. Vou estar aqui apresentando o nosso trabalho, que tem por título Efeito Alelopático de tiririca sobre o desenvolvimento de sementes de tomate, sendo os autores desse artigo Boris Leme Silva, Janiele Freire Polachini, Ellen Clarice Pereira da Cunha, Johnny Martins Pimenta e Daiane Correia. Bom, desde os primórdios, o principal metabolismo das plantas sempre foi o metabolismo primário, que é responsável pelas principais funções vitais, como questão da estruturação das plantas, formação de novos tecidos, fotossíntese, síntese de lipídios e demais funções. Aí, como uma planta ela não tem a capacidade de fugir, por exemplo, de um predador, como por exemplo a herbivoria, ou de patógenos, como por exemplo, como um animal ele foge do seu predador, com o passar do tempo, com a evolução dos vegetais, surgiu o metabolismo secundário, possibilitando assim que as plantas conseguissem sobreviver em ambientes tipo assim, que não proporcionam assim, condições tão apropriadas assim para sua sobrevivência. E assim, ele não tem uma importância tão grande quanto o metabolismo primário, porém ele desempenha em certas situações grande importância, beneficiando assim as plantas. Bom, procurei uma definição assim atualizada da questão da alelopatia e eu encontrei a de Rodrigues et al, que ele diz assim que a alelopatia é uma ação direta ou indireta, positiva ou danosa, de plantas ou micro-organismos sobre outras plantas, através da liberação de compostos químicos no ambiente. Ou seja, o que é uma ação direta e indireta? A ação direta é quando esses aleloquímicos são liberados no ambiente e afeta as plantas, ligando-se, por exemplo, ligando-se nos tecidos de outras plantas e penetrando-se nas células, onde vai afetar o seu metabolismo. Já a questão da ação indireta é quando esses aleroquímicos são liberados no ambiente e interfere questão nutricional e até mesmo os micro-organismos que vivem ali naquele local. E esses efeitos causados por essa substância podem ser benéficas, podendo, ou seja, beneficiar outras plantas ou também danosas. E assim, várias vezes ela é confundida por competição, porque as duas se assemelham, mas há uma diferença bem grande. Por exemplo, a competição. A competição vai ser nessa interação entre plantas, uma vai interferir a outra. Por exemplo, na questão da absorção de nutrientes, de água, da luz solar. Já a questão da lilopatia, não. A lilopatia, há uma introdução de compostos ao meio ambiente e esses compostos vão interferir em outras plantas. Então, ela não vai estar atrapalhando, mas ela introduz compostos ao ambiente, seja por meio de exudação radicular, volatilização, também, por exemplo, quando a planta ela, por exemplo, está se decompondo, há substâncias ali que são solúveis à água, seja do orvalho, da chuva, que entra em contato com a água, se solidifica e desce no solo. E assim, dentre uma das principais plantas com princípio ativo alelopático, podemos destacar a tiririca. Ela é uma planta daninha de grande importância, principalmente a cultivos orgânicos, onde, por exemplo, o
o produtor rural, o agricultor, ele tem dificuldade, porque elas apresentam, tipo assim, rizomas, estoloníferos e, tipo assim, as batatinhas, as raízes. Que, por exemplo, o produtor rural pode até dar na capina lá, tirar a parte aérea, porém, há esses rizomas, essas batatinhas, que têm uma eficiência de propagação bem maior do que as próprias sementes dela, que tem uma viabilidade de cerca de 5%. Então, há uma grande dificuldade no controle dessas daninhas pelo agricultor. E não só afeta a questão de cultivos orgânicos, afeta também, por exemplo, também culturas anuais, não, tipo assim, grandes culturas como a cana-de-açúcar, que acabam interferindo no porfilhamento da cana. E diante essa grande questão da alelopatia que a tirica pode causar sobre outras plantas, o objetivo desse trabalho foi o quê? Avaliar a questão da parte aeroestrato, da parte aérea, sobre uma olerícola, que é a questão do tomate, que também é muito produzido na agricultura orgânica e que, por exemplo, com certeza há algum produtor ou outro que sofre questão, por exemplo, da interferência da tiririca sobre a sua cultura. Então, para ver essa interferência. O experimento foi realizado no Laboratório de Tecnologia de Sementes da Unemate Campus 2, Alta Floresta, Mato Grosso. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo duas formas de extração, estática e macerado, e com 5 concentrações diferentes desse extrato, de 0, 25, 50, 75 e 100. O preparo dos extratos. Bom, de início, a gente identificou o local onde havia a tiririca. Como no Campus 2, o pessoal do NAFA mexe com cultivos orgânicos, e lá há bastante concentração de tiririca, tanto que relatam a questão da dificuldade do controle dessa daninha, foi fácil identificar, achar, e esse material foi coletado na manhã do dia da realização do experimento, para se ter por exemplo, folhas frescas. Esse material foi então pesado, cerca de 200 gramas. Daí, quando foi, por exemplo, como foi feito extrato estático e macerado, para fazer o extrato macerado foi picado essas parte aérea, as folhas, deixado em um recipiente e adicionado 1 litro de água deionizada. Assim foi, e já para fazer o extrato estático, não, deixou apenas as folhas no recipiente, adicionou 1 litro de água deionizada e deixou lá por cerca de 2 horas, para assim obter o extrato, qual foi peneirado. Foi feita então a questão das concentrações. Por exemplo, a questão de 0%, não havia extrato, o extrato. Já de 25% era 25% de extrato e 75% de água deionizada. A de 50% de extrato e 50% de água deionizada. E assim por diante. Daí, como que foi essa montagem do experimento? Bom, para saber a concentragem do extrato a ser utilizado nas placas de Petri, pesou-se de início o papel germiteste, colocando 2,5 vezes o peso do papel germiteste. Foi feito 5 fileiras de semente, com 5 sementes em cada uma. Como vocês viram, ali está a semente de alface, porque a gente testou tanto tomate quanto alface. Mas aqui só estamos retratando os resultados obtidos quando avaliado na semente do tomate. Após a montagem, foi deixado na BOD, as placas de Petri. Deixou por cerca de 7 dias numa temperatura de 24 graus. E todo dia, durante 7 dias, todo dia era avaliado no mesmo horário. Essas aqui foram as variáveis avaliadas.
foram a porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação, comprimento da parte aérea, comprimento médio das raízes, comprimento total de plântulas. Os dados passaram por análise de variância pelo programa estatístico SISVAR, com comparação de média pelo teste Tokay a 5% de probabilidade. Essa aqui é a tabela. Bom, de início, na questão da porcentagem de germinação, nota-se o quê? Que as concentrações, seja de extrato macerado como de estático, não interferiu a porcentagem de germinação das sementes de tomate. Então, não houve resultados significativos. Porém, quando se nota o índice de velocidade de germinação, ou seja, quantidade de dias que a semente demorava para germinar, observa-se que na questão do extrato estático, na concentração de 100%, as sementes de tomate tiveram uma germinação, tipo assim, bem mais rápida que as demais. Então, esse é um resultado, uma alelopatia positiva. Questão do comprimento da parte aérea. Também não houve resultados significativos. Já o comprimento de raízes. Esse aqui, por exemplo, observa-se o que? Na questão do extrato macerado, na concentração de 75%. As raízes se desenvolveram melhor que as demais. Então, houve aqui também uma alelopatia positiva, que influenciou positivamente as plântulas de tomate. Já a questão do comprimento total de plântulas. Aqui é bem interessante de se observar por quê. Por exemplo, na concentração de 25%, não diferiu, por exemplo, da testemunha, nem da concentração de 50, nem da de 75, mas diferiu da de 100. Sendo que, quando comparado essas duas concentrações, a de 25 apresentou uma neuropatia positiva, beneficiou as sementes. Porém, a de 100% observa-se uma neuropatia negativa, que essa concentração, maior concentração, afetou o desenvolvimento das plântulas de tomate. E quando observado, por exemplo, a questão da literatura, a questão da porcentagem de germinação, Andrade Bittencourt Vestena, de 2019, encontraram resultados semelhantes ao observado. Porém, Borelli e Pastorini já não, eles não encontraram resultados semelhantes usando extrato da parte aérea de Tiririca. Da questão do índice de velocidade de germinação, encontramos na literatura trabalhos como de Eicher, Ribeiro e Nóbrega, que utilizaram também extratos da parte aérea de Tiririca, só que mudaram a cultura, usaram sementes de milho. Nesse uso das sementes de milho, notaram que resultados diferentes, que em vez desses extratos beneficiar as sementes, prejudicaram. Já o comprimento da parte aérea, como não houve resultados significativos, já em trabalhos como de Andrade, Bittencourt e Vestena, também Guzmão, Yamaguchi e Vestena, observaram que uma ação negativa dos aleloquímicos. Já lá não houve algum resultado assim significativo, mas eles encontraram. Questão do comprimento articular, como eu já havia dito, a consideração de 75% influenciou positivamente. E questão, por exemplo, da conclusão. O que nós concluímos com esse trabalho? Que dependendo da concentração dos extratos utilizados, seja macerado ou estático, os resultados variavam muito. E assim, por exemplo, se um produtor vai lá mexer com parte da terra lá, fuarar e fazer uma comparação dessas plantas na área de plantio, essa planta com certeza essas plantas vão decompor e vai influenciar as plantas, por exemplo, o plantio, como por exemplo o de tomate. Então, isso aqui é de grande importância, esse trabalho, para o produtor ver que a tiririca ela influencia
por exemplo, as plantas, mas também vai depender da questão da concentração e quantidade de planta. E assim, agradecemos por nosso trabalho ser aceito, por a gente estar corroborando com esse simpósio, e assim finalizamos a nossa apresentação.